Muito bom dia, agronegócio, terça-feira, 21 de maio de 2024, 8 horas em ponto. Pelo horário oficial de Brasília, sejam bem-vindos à nossa abertura de mercado, que acontece aqui pelo site Notícias Agrícolas, também pelo nosso canal no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial, também pela Rádio Agro Hoje e pela TV Clima Tempo. Então, sejam todos bem-vindos. Aqui vamos checar notícias, preços, entrevistas, tudo aquilo que é importante para você começar o seu dia bem informado e, claro, para tomar boas decisões. Nesta manhã de terça-feira, vamos falar sobre a decisão do governo de zerar a tarifa de importação de arroz. Claro que o setor repercutiu essa situação, inclusive foi tema ontem do programa Conexão Campo-Cidade, aqui no Notícias Agrícolas. Já a gente vai detalhar essa situação. Vamos falar sobre as perdas em armazéns no Rio Grande do Sul por conta das chuvas recentes, das cheias, das enchentes. Essas perdas ainda não podem ser exatamente mensuradas, né? Então, isso também está na conta de tudo e vai ser um momento importante de entendermos, então, essas perdas ainda não mensuradas. Vamos detalhar já. Vamos falar também sobre a questão do clima, previsão do tempo, o que o Sul ainda pode receber. Lembrando que Santa Catarina já começa a sofrer também com enchentes, mais de 800 pessoas desabrigadas. Vamos falar ainda sobre o plantio nos Estados Unidos, que veio acima do esperado. A gente já estava esperando que o ritmo se retomasse, né, a força do plantio se retomasse. Me parece que aconteceu de acordo com os últimos números do USDA. Aqui no Bom Dia Agronegócio, você sabe antes e primeiro as informações que vão direcionar o seu dia e os seus negócios. Vamos checar os mercados. As bolsas internacionais já estão em funcionamento e é para lá que nós vamos agora. Bolsa de Chicago, para começarmos. É um dia naturalmente de realização de lucros para os grãos, depois da disparada de ontem. O trigo, forte e valente como voltou a subir nesse segundinho. Então nós temos a soja caindo agora 0,8%, o milho $4,56 para cair também 0,7%. Então na soja $12,37, 0,8% de queda, no milho $4,56, 0,7% de baixa. O trigo, que até pouco perdia 0,5%, sobe agora 0,2%, vai a $6,89 por bushel. Derivados da soja, no óleo, 1,5% de baixa para 45 centes mais 63 por libra-peso. No farelo, baixa também, 0,5%, $372,40 por tonelada curta. Lembrando que esses dois também subiram forte ontem. O óleo de soja foi um dos combustíveis para o avanço nos preços da soja em grão, além do trigo, que fechou com esses mais de 5% de alta ontem, muito focado ali ainda na condição, né, principalmente da Rússia e da Ucrânia, não só pela condição do conflito, que tem se escalado, inclusive um recente ataque russo ao porto, né, mais um ataque a portos ucranianos, fez com que o mercado encontrasse esse espaço. Então, hoje é um dia de ajuste, é um dia de realização de lucros, mas claro, dia de monitorar, já que o trigo já voltou a subir. Na Bolsa de Nova York, destaque para o café, que sobe 2,5%, com $2,11 por libra-peso. Nós temos ainda o açúcar, o algodão, ambos recuando. O açúcar perde 0,5% para 18 centes mais 59 por libra-peso. E o algodão, este cai 0,8% para 75 centes mais 41 por libra-peso. Lembrando que nesta terça-feira estará conosco o Peri Passotti Pedro, head de algodão da Stonex, para falarmos deste mercado, entender um pouco mais de que momento é esse para o mercado internacional do algodão e, naturalmente, como isso impacta para os preços aqui no Brasil. Estamos com uma safra em andamento, precisamos saber que momento é esse para o cotonicultor aqui no Brasil. Então, vamos monitorando. Bom, petróleo, este cai forte também nesta terça-feira, 1,4% de baixa no WTI para $78,16 por barril. No Brent, a baixa é de 1,5% para $82,51. O gás natural subindo 1,5%, já ouro e prata caem. O ouro perde 0,5%, a prata 1,7%.
O cobre se destaca mais uma vez, 0,7% de alta na manhã de hoje. O dólar index, enquanto as commodities se comportam em campo misto, o dólar index trabalha estável com uma pequena baixa de 0,03% com 104.425 pontos. Na bolsa de Dalian, mercado futuro na China, negociações já encerradas e com preços estáveis para o farelo, com alta para o óleo de soja e leve queda para o milho. Então, atenção também ao mercado futuro lá na China, que tem ajudado, inclusive, a direcionar os mercados aí nessas últimas semanas. 8h05 pelo horário oficial de Brasília. Dados os preços, vamos checar o que é manchete nessa terça-feira. Vamos conferir quais são as notícias da manhã. Bom, vamos então iniciar aqui nosso giro de notícias falando sobre a questão da importação de arroz, né? O que aconteceu ontem? O governo trouxe suspendeu temporariamente, né, o leilão que aconteceria hoje, dia 21 de maio, para uma compra pública de arroz importado, que aconteceria pela Conab, e para avaliar esse adiamento, cancelamento ou alterações na compra pública do grão importado. Ao mesmo tempo, o governo também zerou o imposto de importação para arroz de países de fora do Mercosul, internalizado até o final do ano sem limite de volumes, ou seja, sem cotas, né? O que traz ainda mais preocupação. O setor, claro, trouxe uma repercussão grande em torno desse assunto, também está bastante preocupado. Os representantes do setor, em especial a Federarroz, já se manifestaram afirmando que o Brasil está abastecido, só que ele precisa de logística. Na última entrevista que deu ao Notícias Agrícolas, o Evandro Oliveira, analista das safras e mercado especializado em arroz, ele foi bastante claro. O mercado quer ajudar, né, ou o governo quer ajudar a cadeia arrozeira, que ajude a reconstruir ou mitigar os efeitos ali dos problemas logísticos no Rio Grande do Sul para promover o escoamento desse produto. Então, isso sim, segundo o Evandro, não geraria tanta especulação quanto essa situação da importação. O Carlos Cogo, sócio-diretor da Cogo Inteligência em Agronegócio, fez uma análise dessa situação toda, da condição do arroz, e ele foi bastante taxativo. Ele diz que se trata de uma decisão equivocada, inoportuna e desastrosa no longo prazo, quando se zera o imposto de importação de arroz de países de fora do Mercosul até 31 de dezembro. O que é mais grave, porque até 31 de dezembro, certamente uma boa parte do Rio Grande do Sul já estará reconstruída e o arroz que lá está precisa escoar. Que cenário de mercado que esse arroz vai encontrar? De produtores e de indústrias já muito fragilizados. Importante dizer. Bom, quais são ali os pontos de atenção trazidos por Carlos Cogo? O estabelecimento de uma cota para importação sem alíquota, que é a TEC, a tarifa externa de compra, né, sequer foi incluído pela Conab na nota técnica que embasou o pedido enviado à CAMEX, que é a Câmara do Comércio Exterior. O zeramento de TEC sem cotas e a manutenção da intenção de compra de arroz importado pela Conab é um tiro duplo no ânimo dos produtores. Acabei de dizer isso. O governo impôs uma grande derrota ao setor produtivo. O zeramento para uma cota de 100 mil toneladas seria suficiente para sinalizar ao mercado um teto para os preços, evitando especulações. A medida tomada agora consegue ser pior do que o governo importando. O setor privado é muito mais organizado do que o governo e pode trazer grandes volumes de arroz da Ásia sem TEC, acima do necessário e suficiente para detonar a rentabilidade do produtor brasileiro. Poderá haver uma enxurrada de arroz importado no país, o que pressionaria os preços locais, que eu também já adiantei, e poderá influenciar negativamente a decisão de plantio da safra 2024-25. Aqui cabe um parênteses importante. Os últimos anos, talvez as últimas quase 2 décadas, eu diria, o setor arrozeiro foi desestimulado e deu sinais importantes de que estava reduzindo a sua área diante de uma perda de rentabilidade. Pediu socorro mais de uma vez aos governos. Não foram atendidos os produtores. Agora a gente está vendo essa situação. O setor se reergueu, o setor voltou a produzir, os preços realmente subiram, houve esse ajuste,
Mas o mercado vai se ajustando, vivemos numa economia de livre mercado. Então, oferta e demanda. Agora, a rentabilidade do produtor de arroz, ela já está muito ameaçada. E a safra 2024-25, que já está arrasada por conta do que está acontecendo no Rio Grande do Sul, muitos produtores perderam até os seus solos, ficando com suas propriedades no cascalho, onde não dá para plantar nada, né? Mas enfim, mais do que isso, e para concluir a análise de Carlos Cogo, temos um histórico de importações exageradas, feitas por governos no passado que desestimularam plantios futuros. E o pior, os agricultores atingidos são, em grande maioria, pequenos e médios produtores rurais, o que mostra, mais uma vez, que a tal do cuidado com os pequenos, com a agricultura familiar, é só quando convém. Isso está errado. Precisa continuar a ser analisado. Os especialistas estão falando, o governo não está ouvindo. Isso é sério. Então, continuamos a acompanhar, porque essa condição da importação de arroz, até que zerada, e como o setor vai continuar repercutindo essa situação, é algo de monitorar dia após dia as novas notícias. Ontem, o programa Conexão Campo Cidade recebeu aqui no Notícias Agrícolas, vou até puxar aqui o nome exato do nosso convidado, né, que foi ali, claro, ali participou de um debate com grandes mentes do agronegócio brasileiro, o Anderson Belloli, que é diretor executivo e jurídico da Federarroz. Vale a pena você acompanhar. Logo depois do Bom Dia Agronegócio, tem a reprise do episódio de ontem do programa Conexão Campo Cidade. Vale a pena você entender melhor por que essa decisão preocupa tanto o setor. E o Anderson deixou bastante claro, importação de arroz pelo governo é uma atitude totalmente errada, afirma. Aliás, essa declaração foi de Antônio da Luz, economista-chefe da Farsul, a Federação de Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul. 8 horas e 12 minutos pelo horário oficial de Brasília. Na sequência, ainda falando sobre o Estado gaúcho, as preocupações agora estão além, claro, né? Sempre vou reforçar aqui no início de cada uma dessas, né, de cada uma dessas notícias, que assim, todas as informações que nós damos aqui de números, de mensuração de prejuízos, de perdas financeiras, nada disso se equipara, nada disso pode ser comparado à tragédia humanitária que assola o Estado gaúcho, tá? Praticamente 100% do Estado ficou debaixo da água. Então, tudo que a gente traz aqui são as necessidades do ofício. Nós precisamos falar também sobre as perdas de infraestrutura, as perdas de animais, as perdas de dinheiro, as perdas de propriedade, para que a gente possa também registrar o ocorrido, garantir que isso não aconteça mais nessas proporções, mitigar o que for possível e, naturalmente, trazer uma resposta a produtores que estão se perguntando como é que eles vão recuperar e recomeçar, né? Como é que eles vão retomar suas atividades, enfim. Só na avicultura, por exemplo, a perda foi de 180 milhões de reais. Foram 13 mil suínos mortos na enchente, né? Então, são cifras muito alarmantes, né? E uma dessas preocupações, que é a nossa segunda manchete dessa terça-feira, são de que as perdas nas estruturas de armazéns e, portanto, na produção de grãos do Rio Grande do Sul ainda não foram e não puderam ser mensuradas devido ao nível das águas, que continua bastante alto, segundo o presidente da Câmara Setorial de Equipamentos para Armazenagem de Grãos, a CCAG, da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, a ABIMAC, o senhor Paulo Bertolini, em uma entrevista ao broadcast Agro do Estadão. De acordo com ele, as regiões mais afetadas no setor de armazenagem são o sul do estado, onde há a produção de arroz, todo o entorno de Porto Alegre e os vales. Ele disse, abre aspas, ainda não dá para medir, mas sabemos e percebemos pelas imagens veiculadas na imprensa e nas redes sociais que o impacto é muito significativo. As empresas que fazem parte desta Câmara Setorial, cerca de 40, estão oferecendo uma avaliação técnica gratuita para clientes sobre como proceder.
para que, segundo explicou o seu Paulo Bertolini, o dano não seja ainda mais grave por um erro operacional. Ele lembrou ainda que algumas estruturas não foram diretamente atingidas, mas estão em regiões de alto encharcamento do solo, o que pode gerar perdas de capacidade destes silos. De acordo com o presidente da Câmara, a alta umidade dos grãos também pode levar à geração de gases que muitas vezes são inodoros, porém perigosos à segurança. Mesmo que aparentemente não haja um impacto visual perceptivo, recomendamos que seja feita uma avaliação técnica. Então, se você está com este problema ou conhece algum colega produtor que está sofrendo com isso, repasse esta informação, leve adiante essa informação de que ele pode acessar a Câmara Setorial, ter mais informações e conseguir essa avaliação gratuita para ter o entendimento do tamanho da sua perda. Lembrando, né, alguns silos tiveram ali 2 metros de água tão somente, o que já é muito, mas outros ficaram completamente submersos. Agora, estes que tiveram níveis mais baixos de água, eles têm problemas semelhantes, porque, de fato, essa umidade que é absorvida ali pelos grãos na parte inferior dos silos, ela vai subindo e vai contaminando toda aquela carga armazenada ali naqueles silos. Esses gases, eles promovem, eles vão gerando ali uma estufa, isso vai, deteriorando o que está armazenado ali, e as imagens que nós pudemos ver foi o silo se rompendo como um papel, tamanha a força da água e a força daquele produto que está ali dentro. Então, realmente, muitas propriedades, muitos desses silos, eles nem ao menos podem ser acessados até este momento para que se possa haver uma mensuração mais assertiva dessas perdas. Então, esse é outro ponto de monitoramento. Entender que a safra do Rio Grande do Sul, ela tem perdas pelo que havia ainda no campo, muito conectado ainda, as perdas estão sobre soja e arroz, milho já tinha 15% de área para colher, 14%. Então, nós tínhamos uma situação nesse quadro, né? Então, olhar para isso vai ser bastante importante. As perdas terão de ser, cruzadas para que haja o entendimento de quanto o Rio Grande do Sul não irá entregar ao mercado quando olhamos para a produção de grãos. 8h17 pelo horário oficial de Brasília, na sequência das nossas notícias. Vamos falar agora do Rio Grande do Sul, vamos para os Estados Unidos da América para saber como é que o plantio está caminhando por lá. Ontem, o USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, trouxe os seus números atualizados do progresso da safra, como ali saem todas as segundas-feiras, às 17 horas, horário de Brasília. Então, os números trazidos no final da tarde de ontem mostraram que tanto o plantio da soja quanto o plantio do milho vieram com números ligeiramente acima do que era esperado pelo mercado. Mas já foi o suficiente para entendermos que o plantio teve o seu ritmo retomado. Na semana anterior, os números vieram abaixo das expectativas, o que trouxe ali um sinal de alerta. Por quê? Porque o clima não traz grandes ameaças. As condições climáticas estão adequadas até este momento para o progresso da safra 2024-25 dos americanos. Inclusive, antes de trazer os números, quero trazer essa análise de Eduardo Vanin, analista de mercado da Agriinvest Commodities, que diz o seguinte: o progresso de plantio do milho nos Estados Unidos reduziu bastante a chance de redução de área por não plantio, que era uma outra preocupação, e levar muitos hectares ao programa chamado Prevent Planting, ou seja, o produtor recebe uma espécie de seguro para não plantar naquela área e não se arriscar por conta de um clima adverso, né? Se havia essa expectativa. Mas o que se mostrou nessa semana, parece que tantas áreas assim não serão carregadas para esse momento. Os estados das Dakotas, Minnesota e Nebraska avançaram bem. Em média, os produtores tiveram de 1 a 1 dia e meio a mais de trabalho de campo do que a semana passada. Os mapas de 5 dias de clima mostram que o norte terá uma janela favorável para essa semana. O plantio do milho deve chegar perto dos 85% plantados na próxima semana e a soja perto dos 70%, em linha com a média. Vamos ver como ficaram os números? Vou dividir com vocês agora.
Bom, o plantio da soja até o último domingo alcançou 52% da área, contra uma expectativa de 49% e frente aos 35% da semana anterior. Então, tudo alinhado. Em relação ao ano passado, a comparação não é muito justa porque o ano passado a safra teve talvez um dos seus mais rápidos plantios da história. Havia 61% da área plantada com soja no mesmo período de 2023. E a média é de 49%. O USDA informou ainda que 26% dos campos de soja já germinaram, contra 16% da semana anterior, 31% do ano passado e 21% de média. Bom, para o plantio do milho, 70% já concluído. A expectativa média do mercado era 68%, semana passada eram 49% e no ano passado o plantio estava concluído neste mesmo período em 76%. A média é 71%, então o plantio desse ano está muito alinhado com a média. Isso vale para soja, isso vale para milho. Por isso eu reforço, não há grandes sobressaltos que agora possam impactar o mercado de forma mais agressiva, né, mais intensa, quando a gente olha para a condição de clima lá nos Estados Unidos. E as previsões continuam mostrando uma sinalização ok, né, uma safra que deve vir pelo menos regular, né, uma safra americana. Um outro número importante de checarmos é o trigo. Tá? O plantio do trigo está 79% plantado, este consideravelmente acima, o mercado esperava 76%, a média é 65%, então o plantio de primavera vai que é uma beleza. Agora, o que houve no trigo de inverno? Nós tivemos uma redução na classificação de lavouras como boas ou excelentes. Esse número caiu de 51 para 49%, de 50% para 49%. O mercado esperava um aumento para 51% e temos então que ter atenção a esse trigo. Esse trigo de inverno nos Estados Unidos já sofreu bastante, já tem uma perda considerável aqui contabilizada pelo mercado, que é mais um fator de alta para os preços na Bolsa de Chicago, por exemplo, e nas bolsas internacionais também, porque elas vão olhar a oferta completa e vão saber que dos Estados Unidos vem, portanto, menos trigo quando a gente olha para a safra de inverno. Então, é por aí que a gente tem que, né, olhar os detalhes. Então, toda segunda-feira, às 17 horas, horário de Brasília, tem um novo reporte semanal de acompanhamento de safras do USDA, que vai trazer esses números atualizados e você confere em primeira mão aqui no Notícias Agrícolas. Isso vale para você que nos acompanha pela Climatempo, pela TV Climatempo e também pela Rádio Agro Hoje. E amanhã vamos fazer o seguinte, vou trazer mapas mais detalhados para o clima norte-americano. Vamos trazer previsões mais curtinhas, 5 a 7 dias para chuvas e mais alongadas, 6 a 10 e 8 a 14 dias para temperaturas e chuvas. Aí a gente consegue entender mais ou menos em qual cenário continuará se desenvolvendo a safra norte-americana. Reforço, até este momento, nenhuma grande ameaça se configura para a safra 24-25 dos Estados Unidos. Mas claro que os números que foram reportados no dia 10 de maio, que são os primeiros números ali oficiais para a safra 24-25, trazidos pelo USDA, vão mudar muito ainda até a sua conclusão. Então, olho vivo nesses números e na questão climática para os americanos, ok? Um outro ponto importante, vamos checar os preços antes da gente passar para a nossa próxima notícia, só para saber como é que o mercado está se comportando nessa terça-feira. Para a soja, as perdas variam de 5,25 a 9,25, então o julho tem 12 dólares e 38, o agosto 12,35, o setembro 12 dólares e 14, o novembro 12 dólares e 11. Para milho, as baixas são de 2,75 a 3,5 pontos. O contrato julho, 4,57. Setembro, 4 dólares e 67 cents por bushel. Dezembro, 4 dólares e 81. Março, 4 dólares e 94. Para o milho, aliás, é bom a gente pontuar, há uma tendência de pressão ainda mais evidente nesse momento. Olhar para a China vai ser importante. A safra chinesa de milho se desenvolve bem, o que pode fazer com que eles importem menos milho este ano em relação ao que se importou no ano passado, tá? Então esse é um ponto que o mercado também está observando. E para o trigo, como eu falei, o mercado tentou se recuperar, mas voltou a ceder, agora perde de
0,25 a 1 ponto nos contratos mais negociados, mas todos eles permanecem acima dos 7 dólares por bushel. Setembro, 7 dólares e 8, dezembro, 7 dólares e 31, março, 7 dólares e 49 e o maio, 7 dólares e 54 cents por bushel. 8 horas e 24 minutos pelo horário oficial de Brasília. Agora vamos falar sobre previsão do tempo, porque para o Rio Grande do Sul e para Santa Catarina, mais chuvas são esperadas, além do do frio intenso, melhor dizendo. As chuvas em Santa Catarina, desde sexta-feira, dia 17 de maio, até o domingo, superaram a média para o mês inteiro de maio. Os acumulados no estado ultrapassaram a casa dos 230 milímetros e, segundo a Defesa Civil do estado, o volume é 100 milímetros acima da média. Os municípios que mais receberam volume de chuva foram Vidal Ramos, Rio do Sul e Lontras. Bom, as precipitações causaram estragos, como nós já adiantamos, em 24 municípios. E para esta terça-feira, o tempo deve permanecer firme em praticamente todo o estado catarinense. O sol predomina no oeste, com poucas nuvens. Há possibilidade de pancadas de chuvas isoladas durante a tarde, mas sem grandes volumes acumulados, devido à entrada de uma nova frente fria no Rio Grande do Sul. Nas demais áreas do estado, entre o Vale do Itajaí e o norte do Rio Grande de Santa Catarina, as temperaturas mínimas variam entre 9 e 15 graus e devem ficar abaixo de 5 no Planalto Sul. Esse novo sistema, que chega ao Rio Grande do Sul, ainda não deve influenciar tanto a terça-feira. Porém, a partir de amanhã, quarta, dia 22, a passagem da frente fria associada a uma forte massa de ar frio de origem polar pode causar tempestades. Infelizmente, a notícia é essa. Um ciclone extratropical deve se desenvolver no oceano, na altura da costa gaúcha, e acentuará o contraste térmico entre o vento quente e úmido de norte e o ar frio do sul, intensificando as tempestades e também aumentando as nuvens, aumentando os volumes de chuvas previstos, segundo informa o INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Além disso, estão previstas rajadas de vento acima dos 80 km por hora e queda de granizo no sul do Brasil, entre a quarta e a quinta-feira, sobre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Na sexta, o Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul também serão atingidos. O total acumulado entre terça e sexta pode superar os 100 milímetros nas áreas do Rio Grande do Sul, sendo que o maior volume esperado deverá ocorrer durante o deslocamento da frente fria do sul para o norte do estado. E assim, por conta disso, o INMET destaca que novos transtornos são esperados. Até porque as águas começaram a baixar, estão vindo para o sul do estado, onde agora é a situação mais calamitosa, e pode haver então essa situação de, enfim, de termos um novo momento mais crítico, né, para esse cenário. Então vamos acompanhar, vamos, né, monitorar e saber como é que fica esse quadro. Bom, ainda entre as nossas notícias da manhã, agora olhando um pouquinho para o campo político, começará nesta terça-feira, ou recomeçará, será retomado pelo TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, o julgamento do recurso que pede a cassação do mandato do senador Sérgio Moro, do União Brasil do Paraná. A sessão começa às 19h e o presidente do TSE, claro que é ele, o ministro Alexandre de Moraes, sinalizou que pretende finalizar o julgamento ainda nessa terça-feira. A Corte Eleitoral analisa recursos do PL e da Federação Brasil da Esperança, PT, PV e PCdoB, olha só, contra a decisão do TRE do Paraná, Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que absolveu o senador e ex-juiz da Operação Lava Jato. Na sessão de 16 de maio, o relator, que é o ministro Floriano de Azevedo, apresentou o relatório da ação. O julgamento será retomado com as sustentações orais da acusação e defesa, além do parecer do Ministério Público Eleitoral. A partir disso, o relator apresenta seu voto e, em seguida, os demais ministros. Os partidos entraram com estes recursos, né, durante o mês de abril. Então, houve ali o início do julgamento, e aí a gente foi fazendo
né, esse monitoramento. O que é importante também se lembrar, né? Que esse julgamento de Sérgio Moro, ele também está muito atrelado a quem vai ocupar essa cadeira se ele for cassado, se o seu mandato for tomado. E ali já tem uma disputa grande, principalmente entre o PT e o PL, né? Gleisi Hoffmann está de olho nessa cadeira aí, será que não, né? Então, essa briga pela vaga que Sérgio Moro pode abrir no Senado, se tiver de fato o seu mandato cassado, é grande e já vem acontecendo faz tempo. Desde que PL e PT juntos, incrível, né? O que aconteceu, além dos outros partidos que estão ali numa coligação ali com o PT, entraram com essa ação. Então, é um julgamento importante para a história política desse país, dada a figura, né, do Sérgio Moro para a história política desse país. Então, é monitorar, é ficar de olho, porque isso ainda vai dar muito pano para manga, podem confiar no que eu estou dizendo. São 8 horas e 30 minutos pelo horário oficial de Brasília. Ontem nós começamos a checar uma série de depoimentos que foram colhidos na fazenda Estância, em Pirassununga, no interior de São Paulo, da família Vick, né? E o que nós pudemos perceber é que a fazenda, a propriedade, durante o programa ali Bayer for Farming, que é uma iniciativa da Bayer junto da família Vick, tem gerado bons resultados para a propriedade e muitos deles estão conectados ao entendimento de como a família atua nesta propriedade. Então, nesta segunda parte dessa reportagem, que nós vamos conferir hoje, vocês vão ouvir o patriarca e a matriarca da família Vick, lá em Pirassununga, São Paulo, contando como, inclusive, a sucessão familiar bem feita, tranquila, com serenidade e profissionalismo, ajudam nessa jornada de boas práticas agrícolas. Confira. Na realidade, a gente podemos dizer que isso está quase na genética, né? A minha esposa, Doralice, nasceu aqui nessa propriedade e a gente frequentava aqui desde jovem. E aqui no interior, eu posso dizer que eu fui nascido e criado na roça, como a gente costuma dizer aqui, né? Para minha alegria, para minha surpresa, as meninas, entendeu, se mostraram presentes aqui. E acabaram assumindo. Eu comprei mais áreas e as meninas acabaram assumindo toda a gestão da fazenda. O que eu vejo de positivo nisso? As mulheres são muito mais focadas no negócio e o que a gente percebe que também elas são muito interessadas, muito focadas e muito bem preparadas, entendeu? Eu vejo isso até sem falsa modéstia pelas minhas filhas, que souberam se preparar, entendeu? E buscar conhecimento e, sobretudo, trazer aqui para dentro da nossa fazenda essa visão da agricultura regenerativa, entendeu? Fazer mais com menos, entendeu? Trabalhar de uma maneira que é possível isso, sustentável, né? Bastante sustentável e, lógico, nós não podemos esquecer que tem que ser rentável. Então, o que a agricultura regenerativa traz? Ela traz sustentabilidade, traz rentabilidade também e traz mais segurança para a gente enquanto produtor. Por quê? Porque eu tendo um solo bem trabalhado, bem sistematizado, ou equilibrado, entendeu? A gente consegue passar mais ou menos incólume em cima das mudanças eventuais climáticas. Então, temos acompanhamento dos últimos 5 anos, os gráficos do índice pluviométrico da região, da nossa fazenda, da mesma forma que a gente tem os gráficos de produtividade e das regiões, dos talhões, vamos dizer, que a gente já implantou a regeneração, a cobertura de solo e o talhão procarbono. Então, o índice pluviométrico fez isso aqui, teve lá em cima, baixou aqui, e a nossa linha de produtividade se manteve estável. Então, isso para nós é a prova cabal de que dá para sim, para fazer agricultura sustentável,
fazendo menos com mais. Se eu investir na agricultura regenerativa, não é uma despesa. Eu vou deixar de ganhar, de plantar uma safrinha. Eu estou investindo na minha propriedade, no meu solo, estou dando a ele as melhores condições de me retribuir de uma maneira com muito mais abundância. Então isso se traduz em ganho. Não é que eu vou perder agora para ganhar depois. Eu vou investir agora para colher o fruto ali na frente. E esses frutos são certeza, esses frutos virão. E virão como? Através dessa segurança que a gente tem com uma melhor produtividade. Então, o nosso legado é isso, é a agricultura com qualidade, com sustentabilidade. Esse é o legado, esse é o recado que a gente tenta passar e com certeza vamos conseguir levar para gerações futuras. Enfim, é nessa pegada que nós estamos aí. Como é bom a gente poder acompanhar essas histórias que dão certo, né? Vocês viram que a família ali muito conectada em garantir bons resultados para a propriedade, isso se supera, né? Esse possível conflito de gerações. Então, como eu falei, esse processo de absorver novos membros da família na gestão de uma propriedade é determinante para que os resultados apareçam, ainda mais quando o olhar é tão generoso para essa propriedade ao empregar essa jornada de boas práticas que a agricultura regenerativa sugere, né? E dá certo, porque essa iniciativa da Bayer, né, o Bayer Forward Farming, que está acontecendo na fazenda ali da família Vick, aqui no interior de São Paulo, em Pirassununga, está mostrando isso, deixando bastante claro. Ao longo dessa semana, mais depoimentos chegam para você entender como é que as coisas estão acontecendo por lá. Bom, 8 horas e 37 minutos pelo horário oficial de Brasília. Nas últimas semanas, o mercado do algodão tem estado bastante volátil. O que nós temos percebido é que o mercado está realmente buscando encontrar a sua direção, está de olho em fundamentos, macro cenário geopolítico, e esses são os temas da nossa entrevista, do nosso quadro de entrevistas aqui no Bom Dia Agronegócio nessa terça-feira. E claro que para nos ajudar a conectar todos esses pontos, entender principalmente o impacto disso para a formação dos preços do nosso algodão aqui no Brasil, Peri Passotti Pedro, head de algodão da Stonex conosco. Sempre um prazer recebê-lo aqui no Bom Dia Agronegócio. Meu amigo, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, cara. Sempre um prazer estar aqui com vocês. A gente gosta de trabalhar junto, é fã do canal e toda vez que tem a oportunidade fica muito contente de estar junto com vocês. Muito obrigada. O privilégio é todo nosso. Peri, temos tido realmente, né, as últimas semanas de bastante volatilidade. O mercado do algodão está buscando se encontrar ou tem uma tendência bastante clara para ele nesse momento? Então, para entender o mercado de algodão hoje, a gente precisa entender o que aconteceu com julho, o que aconteceu com dezembro. Então, o vencimento que vale para a nossa safra é o vencimento do dezembro. O vencimento do julho sofreu um ataque especulativo, ele subiu bastante, eles perceberam que não funcionou, os produtores começaram a entregar algodão lá nos Estados Unidos, pum, caiu de volta. Olhando do ponto de vista de fundamento, que é o que ganha no final, como que a gente está agora? A gente continua no momento de demanda deprimida, pouca demanda lá fora, muitos países do mundo com 60% da sua capacidade de produção, 70% da sua capacidade de produção. E nesse cenário todo, o que vinha segurando um pouco os preços era a perspectiva dos Estados Unidos terem um problema novamente. Então, vamos entender um pouquinho. A gente vai começar a colher agora, fim de junho, começo de julho, uma safra que até agora parece que vai ser espetacular de novo, uma safra muito boa, uma área muito boa. O Conab está falando em 3,6 milhões de toneladas, então é bastante algodão. Os Estados Unidos, há 2 anos, quebram a situação. Então, lá eles têm aquele seguro que eles
Se eles veem que o clima não ajudou, eles simplesmente param, largam aquilo e pegam o dinheiro. Então, existe uma taxa de abandono, que a gente chama muito alta, quando o clima não vai bem. E faz 2 anos que o clima vai muito mal, particularmente no Texas, que é responsável num ano bom por 60%, 65% do algodão dos Estados Unidos. Esse ano, até agora, ainda estamos 15 minutos do primeiro tempo, tem muito jogo pela frente, tá? Mas aos 15 minutos do primeiro tempo, o clima tá bom, tem água, eles estão plantando, estão com mais ou menos 30% plantado no Texas, 35% nos Estados Unidos, e tem água suficiente para o desenvolvimento da lavoura. Nesse momento, tem muita água para rolar. No ano passado, nesse momento também, estava pior do que agora, mas parecia que ia recuperar. Não recuperou no ano passado, então durante 2 anos em seguida os Estados Unidos tiveram uma quebra muito grande. Nesse momento essa quebra não está se cristalizando, está se mostrando uma safra com condições satisfatórias de água. E é mais uma razão para pressionar Nova York, mais uma razão para Nova York estar aí em níveis muito baixos do ponto de vista histórico. E Peri, além de tudo, pelo que eu pude apurar até esse momento, os mapas climáticos também não sinalizam uma ameaça muito severa a esta safra, pelo menos por enquanto, né? Exato, as perspectivas elas não estão ruins. A gente estava com um problema há 30 dias no leste do Texas, a gente estava olhando aquilo que é a região da Panela, do Cabo da Panela, mas choveu e hoje existe umidade suficiente ali para manter aquilo lá. Tem uma outra coisa que é o seguinte lá, que a gente tem que levar em consideração. Esse seguro que eles têm, que eles podem só abrir mão e não colher, esse seguro paga a média dos últimos 5 anos de produtividade. E quando você colhe zero, quando você te pede o seguro, fala, não vou colher esse ano, esse ano entra nessa média de 5 anos como zero, simplificando aqui a matemática, tá? Mas você passa a ter uma produtividade para receber que é 20% menor. Então, se você faz isso 2 anos seguidos, é 40% menor. Esse seguro passa a valer menos a pena, passa a valer mais a pena você colher uma área que é ruim. Então, isso tem que ser levado em consideração. Isso faz com que exista uma tendência menor para abandonos este ano. As estimativas de hoje falam em algo entre 8% e 15% de abandono apenas, comparado, por exemplo, com 40% nos anos anteriores. Então, realmente, existe nesse momento uma perspectiva grande de que tudo corra bem e que haja bastante algodão para concorrer com o nosso no momento de demanda deprimida. A boa notícia é que esse algodão só entra realmente em linha lá para novembro, dezembro, é quando ele começa a ser exportado. Então, o algodão do Brasil, e essa é uma das razões para a gente ter ganho no mercado lá fora, a gente pega essa janela agora, né, de julho até novembro, que a gente mais ou menos nada sozinho. A Austrália teve alguns problemas de chuva, vai colher uma qualidade muito menor do que eles esperavam e eles vêm junto com a gente. Mas aí a gente está falando de 1 milhão de toneladas contra quase 3 dos Estados Unidos exportados. Então, a Austrália, a gente nada um pouquinho daqui até novembro, quando os bases, né, devem continuar bons, mas Nova York vai continuar pressionado por o que, de novo, no começo do primeiro tempo, tem muita água para rolar. Nesse momento parece uma perspectiva boa de safra dos Estados Unidos. Peri, isso traz algum prejuízo na formação dos nossos preços aqui no Brasil nesse momento? E talvez o produtor que já avançou um pouco mais com a sua comercialização, com a sua formação de negócios, teve melhores momentos e agora pode aguardar para ver esse segundo tempo do mercado? Ou agora é hora realmente de fazer contas e da última vez que conversamos você dizia que quem vende hoje vende melhor do que certamente poderia vender amanhã. A gente ainda está nessa toada ou é um momento do produtor, se ele estiver retraído, é uma posição acertada para ele nesse momento? Muito interessante a sua pergunta, né? Então, primeiro, a primeira parte dela é o mercado interno pode ajudar, pode ser que o mercado interno descolhe. Então, quando a gente olha lá fora, os outros países, principalmente Turquia, tive agora nos Estados Unidos também, o Brasil tem navegado muito bem macroeconomicamente esse tsunami mundial que foi a pandemia. Então, a pandemia foi um tsunami, nunca tivemos isso. Não que nunca tivemos um momento de crise mundial, isso aconteceu outras vezes. O
que a gente nunca teve foi um momento de crise mundial seguido pela inundação da economia de dinheiro do Estado. Isso não tinha acontecido antes. O Estado fez o que no Japão eles chamam de helicóptero, dinheiro de helicóptero, é como se colocasse um helicóptero e jogasse o dinheiro lá de cima para todo mundo. Primeira vez que isso aconteceu na história, a gente ainda está entendendo o que isso quer dizer em termos de inflação, como que a gente baixa essa inflação depois de ter dado bastante dinheiro para a população, e tudo que a gente vê macroeconomicamente é reflexo disso. A verdade é que aqui no Brasil a gente conseguiu navegar isso muito bem, e um dos reflexos disso é a indústria nacional. A indústria nacional continua com o seu consumo um pouco maior do que era antes da pandemia, dentro daquele range que ela vinha há 10 anos, mas isso é bom, porque muitas indústrias ao redor do mundo, como eu disse no começo da nossa conversa, estão a 50%, 60%. Por outro lado, a indústria nacional não vai pagar mais do que a exportação está pagando. Ela paga o mínimo a mais para ter que ter acesso àquele algodão que está mais ou menos ali reservado para ela. A gente está falando de um consumo aqui dentro do Brasil de 700 mil toneladas para uma safra de 3,6. Então, a indústria nacional ela vai pegar aí uma parte pequena, né, 20%, um pouco mais de 20%, do que o Brasil produzir. Então, não vai ser ela que vai salvar os preços do produtor, apesar dela estar muito bem obrigada, a gente gosta muito dela. É importante para o Brasil que a gente tenha uma indústria têxtil saudável, e é importante para o produtor de algodão que exista uma concorrência com a exportação, né? A exportação não paga quanto ela quer, ela tem que suplantar o mercado. Nesse momento, por exemplo, o mercado interno está pagando melhor do que a exportação, os produtores que podem estão colocando para ela. A segunda parte da sua pergunta, quem vende agora vende melhor do que ali na frente? Eu vou me dar o direito de te responder da seguinte maneira. Desde outubro, eu vejo muitos produtores tentando pegar o que no mercado a gente chama de facas que estão caindo. Então, você vê os preços caindo, e a gente tem um trader dentro da casa que em outubro ele disse assim: o basis brasileiro está muito baixo, não pode cair mais do que isso. Aí Certo. quando chegou em dezembro estava mais baixo, ele falou: não, agora está muito baixo, não tem como cair mais do que isso. Quando foi em março ele falou: o basis brasileiro, eu falei: você fique quieto, você não fala mais isso que você está dando azar. Então, a gente entendeu que a gente não sabe quando que é esse fundo, mas nesse momento, historicamente, Nova York tem sim uma resistência, um suporte muito grande nesses níveis, entre 75 e 80, porque está perto do custo de produção dos Estados Unidos, simplesmente isso. E nos Estados Unidos, quem não vendeu até agora é porque tem caixa para segurar esse algodão mais tempo, apesar dos custos exorbitantes de segurar o algodão lá, os custos de estocagem são monstruosos, mas enfim. Eles estão segurando esse algodão sim. O pouco de algodão que ainda tem para ser vendido não vai ser vendido abaixo de 75, eles vão segurar mais. Então é um suporte importante. Eu diria que nesse momento pode ser que a gente esteja no piso, viu, cara? Talvez quem não vendeu até agora. A última vez que a gente conversou era verdade. Quem vendeu lá vendeu melhor do que agora. Sim. Nesse momento, pode ser realmente que a gente esteja em um flor e que não dê para baixar menos do que isso. O basis, por outro lado, deu uma reagidinha, não está tão ruim. E o produtor tem que entender que ele também está contra o relógio. A partir de julho entra a safra nova. E você tem uma safra antiga dentro do teu armazém. No momento que existe safra nova para ser comprada, a sua safra antiga vai ser descontada. Então não espera muito mais, não. Você tem aí 30, 40 dias no máximo para vender esse algodão que te sobrou. Agora, Peri, esse cenário faz com que o algodão brasileiro seja mais competitivo no mercado internacional nesse momento? O que faz o algodão brasileiro ser mais competitivo é esse trabalho espetacular que a Brapa tem feito com a ANEA, de ir sentar com o produtor e falar: esse é meu algodão, eu sou o cara que produz esse seu algodão, eu estou te dizendo que a qualidade é essa, é o que você precisa. E há 10 anos eles vêm fazendo isso, e esse comprador fala: olha, eu preciso de maturidade melhor, e ele volta para cá e dá maturidade. A parte de rastreamento do algodão brasileiro hoje, que eu falo, não tem igual no mundo. Qualquer fardo que desce em Taiwan, com o celular, eles já veem o QR Code, sabe de onde veio esse fardo, quem produziu, o BCI, que é uma certificação que recentemente foi colocada à prova e passou nessa prova, mostrou que é uma certificação séria, os produtores brasileiros pagam por ela e tiveram respaldo por ela quando foi necessário. Então, tudo isso é super importante para o algodão brasileiro, e é isso que faz com que o algodão brasileiro seja cada vez mais valorizado
frente ao resto do mundo. Por outro lado, também o fato da gente vir numa crescente é importante porque o comprador lá fora ele não quer ficar mudando de origem todo ano. Alguns se acostumaram com isso e conseguem. Outros usaram o algodão brasileiro, usam há 2, 3 anos, e eles querem poder comprar de novo. Então, se a gente mantém uma produção alta, ele sabe que ele pode contar com esse algodão ano a ano. Os Estados Unidos vêm de 2 anos ruins, então faz 2 anos que o base subiu muito, estava muito mais caro. Então, esses 2 anos, certamente o Brasil ganhou mais espaço lá fora, tomou uma parte do mercado dos Estados Unidos, e agora, se consolidar uma safra melhor dos Estados Unidos, a gente vai ver quanto desse ganho a gente consegue manter e quanto a gente vai ter que devolver. Mas tem espaço para todo mundo e bem precificado, o algodão brasileiro vai conseguir manter o seu mercado. A diferença grande, e isso eu falo de peito aberto, o produtor brasileiro é muito mais conectado lá fora, fala muito mais com o trader, vê muito mais as notícias lá fora. Então, na hora em que o mercado teve uma reviravolta e começou a cair, esse produtor brasileiro foi muito mais ágil em ajustar seus bases e fazer as suas vendas do que o produtor do México, do que o produtor da Turquia, dos Estados Unidos. Alguns deles estão esperando até agora o mercado reagir, enquanto o produtor brasileiro já realizou há 2, 3 meses o seu algodão em patamares muito melhores. Então, a gente a gente percebe que lá fora a gente está conseguindo fazer fora da porteira tão bem quanto dentro da porteira. Então, dentro da porteira, o produtor brasileiro é imbatível. Eu costumava dizer que fora da porteira ele era menos competitivo. Isso está mudando, ele está ficando cada vez mais competitivo. Isso é bom para todo mundo, cara. E, Peri, acho que o atual momento do agronegócio nos promove uma reflexão também bastante interessante, que o algodão ele registra uma história de estímulo à produção, estímulo a resultados otimizados, e não só falando de mais produtividade em uma mesma área, mas falando de uma qualidade que foi sendo aprimorada, um espaço que foi sendo galgado no mercado internacional entre os compradores muito forte, as associações de classe presentes, né, efetivamente nesses grandes centros consumidores de algodão, diferente do que aconteceu em outros mercados. A gente vê, por exemplo, o setor todo de arroz, por exemplo, repercutir essa importação autorizada pelo governo brasileiro, com a TEC zerada e tudo mais. A gente percebe que no algodão o setor esteve organizado de forma tal que conseguiu mitigar os efeitos de ações que às vezes realmente trazem desestímulo ao produtor. Então a gente vê que o agronegócio brasileiro ainda carrega essas dicotomias, mas que elas fazem parte também de um processo dinâmico de evolução do setor, né? É uma cadeia mais organizada, e uma cadeia que, por ser mais organizada, ela consegue dialogar de maneira mais eficiente com seus diversos elos. E na hora que precisa conversar com o governo, independente da bandeira que esse governo tem, eu acho que eles entenderam que a agricultura é algo que você não pode brincar. A agricultura pede muito pouco, eu falo isso para todo mundo. Brasil e Austrália são os 2 países do mundo em que o subsídio é praticamente zero. A agricultura familiar é uma outra história, mas eu estou aqui falando da agricultura industrial, né? Então, essa agricultura no Brasil e na Austrália são os únicos países do mundo em que eles não entendem a agricultura, nós não entendemos a agricultura como algo chave, a gente nunca teve fome aqui, então a gente não vê a agricultura como em alguns países do mundo. Na China a gente percebe que eles falam da agricultura da mesma maneira que você fala do arsenal de guerra, uma coisa estratégica que a gente precisa para sobreviver. Tem uma frase que eu adoro, acho que é do Roberto Rodrigues, que ele fala que quando você tem comida, você tem vários problemas, quando você não tem comida, você só tem um, né? Então, Exatamente. no Brasil a gente percebe isso. Então, a gente não tem esse apoio financeiro e ok, a gente está ok com isso, a gente aprendeu a sobreviver com isso, a gente toca a vida com isso, mas na hora que a gente precisa do governo, ele está pronto para nos receber, para escutar. Se a gente vai de uma maneira organizada, já com os pleitos todos organizados. Então, recentemente a gente teve um problema com um país em que nós precisávamos de um certificado de fitossanitário, eles mudaram a legislação, um país importante que compra muito algodão do Brasil, né? Há uns 3, 4 anos. Então, eles mudaram a legislação lá e disseram, não, agora a gente precisa que o fitossanitário seja assim.
E nós não emitimos esse fitossanitário assim, o Ministério da Agricultura, a princípio, lá no Porto, disse não, nós não podemos fazer. A gente vai via Brasília, é sempre recebido, isso acontece de uma maneira muito rápida, volta para cá, diz não, olha, o Brasil precisa continuar competitivo, a gente precisa que esse documento seja emitido dessa maneira, esse documento vai ser emitido dessa maneira. A gente espera que todas as cadeias possam se organizar de forma cooperativa. A agricultura ela tem essa vantagem, viu, cara? A gente não compete um com o outro. Se meu vizinho produzir bem, é bom para mim também. Se o vizinho dele produzir bem, é bom para mim também. A gente não está concorrendo. Então, por não estar concorrendo, a gente pode trabalhar, né, de maneira cooperativa, né? E isso ajuda muito na hora de sentar e defender nossos pleitos junto ao governo. Peri, sempre muito bom estar com você aqui no Bom Dia Agronegócio, no Notícias Agrícolas de uma forma geral. As portas são sempre abertas para ti, viu, meu amigo? Volte sempre para a gente poder continuar informando os produtores desse país. Obrigada. Sempre um prazer estar aqui com você, aquela super semana para vocês aí. E o que você precisar é só levantar a mão direita que a gente vai estar aqui de prontidão. Grande abraço. Obrigada, meu amigo. Um grande abraço e uma ótima semana para você também e para todo o time da Stonex. Até a próxima. Tchau, tchau. Peri Passotti Pedro conosco, head de algodão da Stonex, nos trazendo essas informações importantes. Nesse momento, Nova York pressionada para o algodão. A safra norte-americana caminha bem, deve ter mais algodão esse ano, os preços estão sentindo. Então, o produtor fazer contas e entender qual é o seu momento e qual o impacto dessa movimentação em Nova York para os seus negócios aqui no Brasil. Fora toda essa reflexão final que fizemos aqui sobre a cadeia do algodão, que de fato é bastante organizada, tem feito um trabalho impecável fora do Brasil para garantir que o nosso espaço, né, no cenário externo seja cada vez maior, porque o algodão do Brasil merece esse espaço. 8h56 pelo horário oficial de Brasília. Vamos conversar com a nossa audiência agora, vamos ao Fala Produtor. E eu quero agradecer todas as gentis mensagens, né, principalmente do seu Adonira Castro, que diz, bom dia, vamos para mais um super programa com a Carla, Força Agro, de Maringá. Obrigada, viu, seu Adonira, adorei a mensagem. Bom dia também para o seu José Natal, para o Jordano Dalberto. Bom dia, amanhecer gelado na capital do oeste catarinense, 10 graus, geladíssimo. Bom dia também pro Binho, bom dia a todos, 16 graus no extremo oeste do Paraná. Só esperando dar o sol para iniciarmos a colheita da safrinha de milho. Lembrando que o Paraná vem sofrendo com a falta de chuvas, né? Então, a safrinha de milho deverá ser menor no estado do Paraná, no estado do Mato Grosso, no estado do Goiás, no estado do Mato Grosso do Sul. São regiões ali que sofrem com a falta de chuvas, fora a diminuição diária, que é uma sinalização que já vem acontecendo desde o plantio. Então, atenção ao cenário de oferta do milho safrinha esse ano. Obrigada, Jordano, e obrigada, Binho, pelo relato. Juracir dos Santos, bom dia a todos que estão assistindo às notícias do agro. Bom dia, obrigada. Bom dia também para o Fabiano, bom dia abençoado, obrigada, Fabiano, amém, que seja para todos nós. Bom dia para o Agnaldo Peron, de Carapó, Mato Grosso do Sul. Para o Fabiano Alves, bom dia para o Frederico Lopes, para o João Renato Della Lata, de Campinas do Sul, no Rio Grande do Sul. Bom dia, meu amigo. Bom dia para a dona Eliana, para o Thiago Pereira, para o Heraldo Marchetti, para o pessoal da Royal Blue Agronegócios. Bom dia também para o Jonathan Freitas, que disse, né, sobre a entrevista do Peri. Entrevista desenhada, parabéns, Peri. Ele é incrível realmente, né, Jonathan? Ele tem ali uma didática para trazer as informações, excelente. Bom dia também para o Cássio Melo, de Araxá, Minas Gerais, para a Lilian Henke, que nos acompanha de Panambi, no Rio Grande do Sul, seu Bernardino Tartari, sempre conosco, obrigada. Toledo, Paraná, tempo frio e pouca chuva, tô falando. Paraná tá sofrendo aí com a sua segunda safra de milho. Bom dia pro pessoal da Eletrônica Alexandre, de Dourados, no Mato Grosso do Sul. O Adelson Justino, de Alto Garças, no Mato Grosso. Bom dia também pro meu grande amigo Alberto Tesmer. Bom dia, Carla e Agro Brasileiro, Força Rio Grande. Vou aproveitar esse momento. Não podemos baixar a guarda na ajuda ao Rio Grande do Sul. Continuem encampando as iniciativas solidárias, responsáveis, busque maneiras de ajudar. A Rita Debaco, na semana passada, me mandou uma imagem de um abrigo que já não tinha mais nada, tá? As doações chegam e da mesma forma como chegam, elas vão embora.
né? Então, claro, há mais de 2 milhões de pessoas afetadas nesse momento. Então, é muito sério o que está acontecendo. É um problema de longuíssimo prazo. Não tem como simplesmente ir comprar uma peça de roupa. Tá um frio que nem se pensa. Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Você tá em Santa Catarina? Olho vivo nessas pessoas que estão precisando de ajuda também. Mais de 800 pessoas já tiveram que sair das suas casas. Então vamos manter a nossa guarda levantada para reerguer o Rio Grande do Sul e não permitir que aconteça com Santa Catarina a mesma coisa. Aliás, chamo também a atenção, pode parecer, né, um pouco contraditório, mas eu vou dizer, os parceiros de mídia, né, que nós temos, os colegas de profissão. Ontem o Roda Viva foi lá para o Rio Grande do Sul, que é um tradicional programa de entrevistas do jornalismo brasileiro, foi para o Rio Grande do Sul entrevistar o governador Eduardo Leite. Vale a pena checar o conteúdo para você criar a sua própria opinião, tanto em relação aos jornalistas quanto em relação ao entrevistado. Entrevistado e entrevistadores. Confere esse conteúdo, muito bom. Bom dia, Carla. De Paraná, 2 vizinhos, a Marina Farias, bom dia. E bom dia também para Rafael Olavo Correia. Bom dia, Carla, parabéns pelo programa. Aqui em Rio Verde, amanheceu frio, 19 graus. Mas 19 graus no Goiás, o povo já tá de touca, né, Rafael? Tá frio, realmente. Senhoras e senhores, obrigado pela gentileza das mensagens. Continuem participando. O Bom Dia Agronegócio é feito também pela nossa audiência. Amanhã estamos de volta. Boa terça-feira para você. Bons negócios. Até amanhã.